Olá, essa é a última aula de conceitos importantes, né, na mecânica. Falamos do espaço-tempo quadridimensional, né? E agora vamos falar sobre medições, né, unidades de medida, erros, né, e finalmente um pouco de análise dimensional, que é importante que um futuro professor, né, tenha conhecimento desses temas aqui, né? Muito bem. Usualmente, né, dizemos que uma grandeza física é algo que é passível de ser medido, né? Mas eu não concordo muito com isso, né, porque a gente deve entender grandezas físicas como sendo grandezas que são importantes para a gente descrever os fenômenos físicos, né? Então, um potencial vetor é entendido por mim como uma grandeza física, né? E condicionar a medida, por outro lado, é ruim, porque alguns conceitos fundamentais, né, como o de energia é algo que é difícil, quase impossível de ser medida, né? De forma que nem tudo, né, é passível de ser medido, mas é importante do ponto de vista da física. Mas, de qualquer maneira, se quiserem ficar com essa definição, tudo bem, grandeza física como sendo tudo aquilo que pode ser medido é uma boa definição para o ensino médio, né? E aí tem a questão do medir, né? Bom, existem várias formas de medir. Medidas diretas, né? Elas são determinadas por uma comparação com uma unidade de medida, né? Mas muitas vezes temos que lançar mão de medidas indiretas, né? Como é que eu posso medir a massa da Terra, né, se eu não tenho uma balança para medir, né, a massa da Terra e compará-la com outras massas, né? Então, às vezes, temos que recorrer a medidas indiretas, né? Medida das massas das estrelas e assim por diante, né? Quero lembrar também que o problema da medida na mecânica quântica é realmente um grande problema, né? Enfim, essas questões envolvendo medidas são importantes e a gente sempre mede alguma coisa para inferir o valor de uma determinada grandeza, né, fazendo uso de instrumentos, né? E esses instrumentos, eles podem ser analógicos, podem ser digitais, né? Podem ser instrumentos simples, como uma régua, né, ou um pouquinho mais complexos, como um barômetro, né? Temos aqui alguns instrumentos, né, de medida. Esse, por exemplo, um detetor, né? Olha só o tamanho desse equipamento, né, de medida, desse instrumento de medida, e que custa $1 bilhão aproximadamente, né? Então, instrumentos são simples às vezes, né, e às vezes extremamente complexos, né, e muito caros também, né? O fato é que a gente agora começa a falar, então, de medidas de grandezas físicas que são relevantes na mecânica. São 3 grandezas físicas relevantes na mecânica e a gente tem que aprender como medi-las, né? Essas grandezas físicas são a massa, o tempo e medida de distância na mecânica, né? Então, a gente vai começar, então, falando de medidas de distância para começar, né? Nesse caso, se aplica, e muito bem, né, o conceito de medida como um meio mediante o qual a gente compara, né? Então, medir é comparar, mas comparar com o quê mesmo? Com uma unidade de medida. Esse é o conceito, né? A gente mede algo, mas a gente precisa levar sempre em conta que a gente mede comparando com alguma unidade de medida. Eu posso também medir forças, por exemplo, né, que é menos usual, mas a gente, de qualquer maneira, pode sempre medir, né? Muito bem. Medir, né, é comparar com uma unidade de medida. No caso da medida de distância, né, os instrumentos são muito simples, alguns deles, né? Uma trena serve, né?
ela não dá uma precisão tão grande, às vezes, como quando a gente usa uma régua, né? Mas podemos usar o paquímetro para medida de distâncias bem pequenas, né? Ou o micrômetro também, né? Então, são instrumentos de medida de distância, né? E unidade de medida, né? Em primeiro lugar, quero falar do Sistema Internacional de Medidas, né? O Sistema Internacional de Medidas, ele procura fazer uso de 7 unidades de medidas. Nós vamos discutir aqui 3 unidades de medida do Sistema Internacional de Medidas, que foram definidas por meio de convenções, né, envolvendo os cientistas que fazem a metrologia em vários países, né. O fato é que hoje essas unidades são unidades aceitas por uma boa parte do mundo, né. Os países de língua inglesa ainda têm uma certa dificuldade para aderir a esse Sistema Internacional de Medidas, né. Muito bem. A primeira unidade de medida aí já foi em 1795, um pouco depois da Revolução Francesa, né, já procuraram os franceses, né, a definir uma unidade de medida, é o metro. E o metro foi pensado como uma fração, 1/4 da circunferência da Terra, digamos, do polo até o Equador, 1 sobre 10 milhões, essa era a ideia, né? Mas tiveram que construir um protótipo, né? E esse protótipo, o metro, ele é guardado no Instituto de Pesos e Medidas em Paris, né? De forma que é uma barra, no início de platina, depois platina e irídio, né? Temos esses 2 metais aqui, essas fotos, né, dos dois metais, e esse protótipo ficou guardado em Paris por muito tempo, né? Primeiro de platina, depois platina com irídio, né? E agora os demais metros você usa comparando com esse, né? Então você pode, a partir do protótipo, construir, né, outros metros, né, digamos assim, né? Então, mas depois de um certo tempo, o Sistema Internacional de Medidas decidiu definir o método de uma maneira diferente. Pode-se utilizar aquele. No entanto, uma definição melhor não envolve, na verdade, um protótipo. Ele pode ser definido para qualquer ponto no universo, para a Lua, para Marte, assim por exemplo, porque ela é baseada no intervalo de tempo, né? Então, o metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1 sobre 300 milhões de segundos, né? Quer dizer, isso aqui é a velocidade da luz, na verdade. Então, essa é a nova definição de metro, mas muito pouco prático, né? Porque é o que a gente faz uso mesmo ainda é de protótipos, né? Muito bem, temos outras unidades, né? Múltiplos, submúltiplos, o quilômetro como múltiplo, o decímetro como submúltiplo, centímetro, né? E os países de língua inglesa já utilizam outros, né? A jarda e assim por diante. Então, essas aqui são as unidades que a gente usa no Brasil e, na verdade, é utilizada hoje cada vez mais por mais países que aderem ao Sistema Internacional de Medidas, né? Muito bem. Você tem outras unidades, na astronomia se usa o parsec, a unidade astronômica, o ano-luz, e no caso do átomo, uma unidade bem menor, que é o angstrom. Então você tem uma profusão de unidades, né? No caso do universo, algumas unidades são melhores do que o metro, né? Senão você tem uma enorme dificuldade de expressar os valores. Muito bem, medida de tempo, né? Ora, medida de tempo são efetuadas por meio de instrumentos, né, conhecidos como relógios, né, e instrumentos. Utilizamos sempre relógios, né? Os relógios, hoje, eles são baseados sempre em fenômenos periódicos. Então, um pêndulo, por exemplo, simples, né? Um pêndulo pode ser um relógio, as batidas do seu coração pode ser... Às vezes você dispara um pouco o coração, mas não importa. Também, em princípio, você tem um fenômeno periódico. Medida de tempo é baseada em fenômenos periódicos, né? Galileu foi o primeiro a bolar um relógio a pêndulo, se bem que Huygens foi o que foi mais bem sucedido do que Galileu, né? E ele fez a vida dele, né,
com a construção de relógios a pêndulo, né? Que são relógios já de uma nova geração. Antigamente, Galileu, por exemplo, usava o relógio de água. Ampulheta pode ser pensado como um relógio antigo, né? E hoje em dia nós temos aqui alguns relógios bem estilizados, né? Bem atualizados, né? Esse aqui é o relógio de sol. Sim, sempre se utilizou o relógio do sol ao longo da história da humanidade, né? A ideia aqui, né, saber a hora, com base na sombra projetada de uma estaca, por exemplo, né? Aqui não, um relógio estilizado, bonito, né? E no chão você tem aí as marcações que permitem, a partir da leitura da sombra, determinar a ordem do dia. Aqui eu tenho a foto do relógio d'água mais bonito que eu conheço, está em alguns shoppings, né? É fantástico, é muito bonito esse relógio de água que foi reconstruído e realmente é muito bonito. Muito bem. Então, nós medimos o tempo comparando, né, com alguma unidade de medida, porque é sempre por comparação, né? E hoje em dia ficou praticamente a unidade quase que de todo mundo, né? O segundo, né? E a medida de tempo teve uma importância muito grande quando, através de relógios, né, você conseguiu medir tempo com muita precisão. Isso facilitou muito as grandes navegações, né? Então tiveram importância muito grande ao longo da história da humanidade, né, essa questão de medir tempo, né? Aqui a gente deve começar então por definição de um dia, né, o dia solar médio, né, como sendo composto por 24 horas, as horas em 60 minutos e os minutos em segundo. De forma que um segundo é 1 sobre 86.400 de uma hora, né? O fato é que é assim, né? Essa é uma definição, né, simples de segundo, mas hoje em dia a gente não define assim. Hoje, o Sistema Internacional de Medidas não faz mais uso do segundo definido a partir da hora e assim por diante. Tem uma decisão do Sistema Internacional de Medidas de definir o segundo de uma maneira diferente. E agora a gente recorre a grandezas do mundo atômico. Ora, a gente considera um átomo de Césio 133 e agora a gente considera o período da radiação correspondente à transição entre dois níveis. Mas o fato é o seguinte, é que agora o segundo é igual a 9.192.631.770 períodos. Veja, é bem mais do que 1 bilhão, 9 bilhões, na verdade, de períodos dessa radiação característica do Césio 133. Então, não é muito prático isso. E a gente acaba ficando realmente com aquela definição anterior, né? É claro que a gente pode fazer uso de outras unidades do tempo, né? O millissegundo, o picosegundo, o microsegundo, né? Também fazemos uso do minuto, claro, né? Agora, essas unidades hoje passaram a ser quase que unidades utilizadas no mundo todo, né, em relação ao tempo, né? É curioso porque no caso da distância, não, né? Bom, temos agora um outro problema de medir massa. Bom, no caso da massa, a gente não conseguiu largar a mão de um protótipo. Esse é o fato, né? De forma que, o que é um quilograma? O quilograma é baseado no quilograma padrão. Aqui tem uma figura do lado esquerdo, onde esse pequeno cilindro fica guardado. É um protótipo. Veja, como era com o metro. Ainda é assim no caso da massa, né? Então, medir massa é comparar com esse quilograma padrão que está guardado no Instituto de Pesos e Medidas de Paris. Os demais são obtidos a partir dele, né? Como é que a gente faz? Medir é comparar, né? Então, eu tenho aqui um exemplo da balança, para ver como é que a gente mede, né, massas, né? Então, vamos a esse pequeno vídeo. Eu coloco aqui uma massa padrão de 1 quilograma e agora eu vou comparar a força gravitacional exercida por esse objeto
com o outro objeto no outro prato da balança. É claro que temos múltiplos e submúltiplos também da massa, né? A tonelada é um múltiplo muito utilizado, né? A grama é uma unidade, né, que é uma submúltipla, né, do quilograma, miligrama, micrograma e assim por diante, né? É claro que também, no caso da astronomia, você acaba usando a massa solar, porque realmente a massa do Sol é 1,99 vezes 10 a 30 quilogramas, né? Então você pode lançar mão da massa solar como uma unidade de medida. Então existem outras unidades utilizadas na astronomia para você determinar ou medir massas, né? Como unidade na astronomia. E é uma coisa impressionante, né? Como você tem uma enorme variação da massa no universo, né? Veja, a massa do elétron é 10 a menos 31 quilogramas, né? 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas. O universo como um todo, eventualmente, tem uma massa de 10 a 52, uma variação, veja, de 83 ordens de grandeza. É uma coisa impressionante a variação dessa grandeza física, né? É importante que se entenda a diferença entre massa e peso, né? Massa, você compara forças, pesos. Você faz uso da força-peso para comparar as massas, né? Mas peso é massa vezes a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade pode ser expressa em termos da massa da Terra, da constante da gravitação universal de Newton e do raio da Terra ao quadrado. Mas são grandezas distintas, né? E a gente pode recorrer também a massas indiretas, né? Se eu sei, por exemplo, o raio da Terra, G, foi assim que se pesou, entre aspas, a Terra, sabendo que a aceleração da gravidade é 9,8, a partir desses dados eu posso inferir as massas, né? Mas no caso dos planetas, também eu posso inferir a massa a partir da medida do período, né? E do semi-eixo maior, né? Então, são medidas aqui indiretas de massa, né? Muito bem, a gente recorre a medições, né? E quem introduziu esse método foi Galileu Galilei, que é tido como o pai da ciência moderna, porque ele foi o primeiro a introduzir a experimentação, fazer experiências, medidas, concretamente, né? E o problema de uma medida é que quando você mede alguma coisa, você pode incorrer em erros no processo de medida, né? O fato é que muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de fazer uma leitura e dizer exatamente onde está o ponteiro da balança, né? Afinal de contas, nesse caso, o objeto que estaria aí tem 1,5 kg ou 1,6 quilos, né? Você percebe? E, em função da posição na qual você encontra, você pode fazer uma leitura diferente. Alguém pode fazer uma leitura diferente de você em relação a esse valor. E agora, então, podemos introduzir esse conceito de algarismos significativos, desvios, né? Vamos falar de erros de medida também, né? E, para isso, nós vamos dar aqui 3 exemplos, né? 3 exemplos, né? Nós vamos apresentar o resultado da medida da temperatura utilizando um termômetro simples, né? Apresentando 3 algarismos significativos, né? 2 deles são exatos, né? E um deles é avaliado, ele é duvidoso na realidade, né? Então, vamos começar com um termômetro que só marca grau e grau, né? 36 graus, 37 graus, né? De forma que a questão é, usando aquele primeiro termômetro, né, você seria tentado a chutar, dizer, né,
que a temperatura desse termômetro é 36,8, né? Essa é uma boa leitura, na verdade, né? Agora, aqui nós estamos falando de 3 algarismos significativos, mas um deles é duvidoso, é o 0,8 que eu acabei de mencionar, né? Então, se eu achar que eu consigo distinguir visualmente 36,6 de 36,8 e de 36,8 e 37, ou seja, um valor aí de 0,2 graus Celsius, então eu devo indicar a temperatura como sendo igual a 36,8 mais ou menos 0,2. Ou seja, a temperatura pode ser de 36,6, né, já que você estipulou, né, que você tem como distinguir 36,6 de 36,8, 36,8 mais ou menos 0,2. Agora, eu tenho aqui um segundo termômetro que tem divisões, né? Veja só, ele divide o intervalo de 36 em intervalos de 0,2 graus. Agora, a gente usa a menor divisão deste termômetro e divide ela pela metade, né? E agora fica melhor indicado a medida da temperatura para esse termômetro, que é mais preciso, assim, 36,8 mais ou menos a metade, né, da menor divisão do termômetro. Finalmente, temos um termômetro aqui que tem 10 divisões e a metade de uma divisão é 0,05 graus Celsius e temos agora uma outra forma de indicar, né, a medida, agora para um termômetro que me permite determinar, a partir de uma medida, a temperatura de um termômetro. Temos, então, em resumo, medidas com 2 algarismos, né, exatos, né, 3 algarismos significativos, né, e um deles duvidoso. Isso quando a gente faz uma medida só, né? Agora, o ideal é fazer uma série de medidas. Quando a gente faz uma série de medidas, há uma dispersão de valores. Você tem um conjunto de valores, de medidas, né? E agora, então, nós vamos dizer como é que a gente determina ou estipula, né, os erros de medida, né? Temos aqui a definição do que é o mensurando, que é a grandeza que se quer medir. O valor verdadeiro é aquele que, em princípio, é obtido apenas em um processo de medida absolutamente perfeito, o que praticamente não existe, né? A incerteza ela é caracterizada pela dispersão dos valores, né? E o erro é a diferença entre a medida e o valor verdadeiro, né? Temos erros sistemáticos e o erro padrão, né? O sistemático diz respeito aos erros constantes, né? E que são característicos do processo ou do instrumento de medida. E, finalmente, vamos definir o erro padrão a partir dos desvios de valores médios em relação ao valor verdadeiro. Muito bem, então, vamos lá. É muito melhor você fazer várias medidas do que uma só, né? Então, você faz várias medidas. E agora, o valor que melhor expressa a medida da grandeza física é a média desses valores que foram medidos, né? Então, o que é a média? É a média aritmética, de forma que a gente define, né, digamos que eu tenho uma grandeza x, que eu estou fazendo medidas dessa grandeza física, eu tenho vários valores xi, somo xi e dividido por n, onde n é o número de medidas que eu fiz, né? Então, vamos aqui, então o valor médio é a soma de todos os valores obtidos dividido pelo número de medidas efetuadas. Vamos aqui a um exemplo, né? Eu estou medindo aqui, né, com esse aparelho, né, a diferença de potencial, a tensão sobre uma pilha dessas comuns de 1,5 volts. E aqui, então, eu anoto, tenho essa tabela aqui, né, eu faço 6 medidas, aqui eu tenho os vários valores que eu obtive, né, nas medidas. Eu coloco isso numa tabela e agora, nesse caso,
não é? Eu somo esses valores e divido por 6. Obtenho esse valor 1,5763 volts. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu faço várias medidas é determinar o valor médio, né? Em seguida, uma vez, então, determinado o valor médio, eu preciso agora considerar uma outra grandeza, que é a incerteza nominal do instrumento de medida. Cada instrumento de medida indica uma incerteza nominal que é caracterizada por uma porcentagem do valor indicado no aparelho. Essa porcentagem nós indicamos por alfa. Então, digamos que o aparelho que eu tenho em mãos, esse alfa é igual a 0,25. Agora eu defino uma grandeza física que eu vou chamar de L índice R, que é igual a alfa vezes o valor indicado. De forma que, nesse exemplo aqui, LR é igual a 0,25 sobre 100, porque a porcentagem, nesse caso, é de 0,25. Eu obtenho esse valor, que é muito próximo de 0,040. Então, eu acabo colocando lá apenas 0,04. Né? 0,04. Então, a incerteza nominal eu posso colocar numa outra tabela, né? E essa incerteza nominal, é claro que cada instrumento deve indicar, né, qual o valor dessa incerteza nominal. Uma outra grandeza que é importante para o que segue é o desvio padrão das medidas, né? Esse sigma ele é definido como a raiz quadrada de 1 sobre n menos 1, soma do xi menos xm de cada uma das medidas. Aqui deveria ser xm, que é o valor da média, aqui é xm. Né? Xi menos xm ao quadrado. Né? No caso da pilha, esse valor médio era 1,5763. Então, nesse caso, sigma é igual a raiz quadrada de 5, 6 menos 1, vezes a soma de VI menos 1,5763 ao quadrado. Eu obtenho aquele valor lá, que é muito melhor eu aproximar agora esse valor para 0,07. Né? Muito bem, então é uma grandeza física que é importante no processo de medida. E, finalmente, nós agora temos uma outra grandeza, que é o desvio padrão do valor médio. Né? Na verdade, ele difere muito pouco do anterior, apenas coloca aqui um n. Então, fica n vezes n menos 1. Quando o n é muito grande, eu posso simplesmente colocar esse n aqui praticamente em evidência. Né? Mas esse desvio padrão do valor médio, sigma m, é basicamente sigma, definido anteriormente, dividido por raiz quadrada de n, que nesse caso é 0,027, né? Porque eu já havia obtido esse valor aqui, e agora divido por raiz quadrada de 6, no caso de medidas da tensão numa pilha. Né? Muito bem. Finalmente, vamos às duas últimas definições. Erro padrão e valor mais provável. Né? Como é que eu expresso o resultado das medidas que foram efetuadas? Né? Erro padrão, sigma p, né, é igual a raiz quadrada de sigma m ao quadrado mais LR ao quadrado. Né? E o valor mais provável da grandeza que está sendo medida, a grandeza x, é igual x igual a o valor médio da grandeza x, xm, né, mais ou menos sigma p. Ora, no caso que nós temos aqui, a gente faz as contas, né, já determinei sigma m, coloco aqui sigma m ao quadrado, determinei LR ao quadrado, e o resultado que eu obtenho é 0,048 nesse exemplo, né? E o valor mais provável, nesse caso, é 1,5763, mais ou menos 0,0048. Então, muitas vezes, a gente deve fazer uma série de medidas e, no final, expressar o valor da medida em termos do valor mais provável.
Vamos agora terminar com análise dimensional, né? A análise dimensional é muito útil porque cada termo de uma equação deve ter a mesma dimensão, como a gente vai analisar agora. E os dois lados de uma equação, cada termo, como eu disse antes, também deve ter. Então, muitas vezes você pode checar se uma equação está correta ou não a partir da análise dimensional. Aliás, a análise dimensional é muito importante no caso, por exemplo, da mecânica dos fluidos, né? Então, dependendo da área, você vai ter a análise dimensional como sendo mais ou menos relevante, mas ela é sempre útil, né? Muito bem, então, vamos lá. Dimensão de comprimento. Quando uma grandeza física, ela precisa ser comparada com uma unidade de comprimento, nós dizemos que aquela grandeza física tem dimensão de comprimento. Ou seja, para a gente não importa nem o valor, né? E nem tampouco a unidade. Ela tem uma unidade ou uma dimensão de comprimento, né? E indicamos assim, L, para representar comprimento, né? Então, a dimensão de comprimento é L. Se eu precisar expressar uma grandeza física em função de uma unidade de comprimento ao quadrado, dizemos que essa grandeza física tem dimensão de L ao quadrado. É o caso da área, né? Metros quadrados, centímetros, mas isso não importa. A dimensão da área é a dimensão de L ao quadrado. Volume, dimensão de L ao cubo, porque eu vou expressar o volume em termos de alguma unidade de distância ao cubo, né? De forma que essa é uma grandeza, o volume, uma grandeza que tem dimensão de comprimento ao cubo, né? Ora, a mesma coisa em relação ao tempo. Se eu tenho um intervalo de tempo que eu estou determinando, então eu vou utilizar uma unidade de tempo. Pode ser o segundo, pode ser outra, não importa, pode ser dia, pode ser ano. O fato é que aquela grandeza, né, que é o intervalo de tempo, por exemplo, tem uma dimensão t de tempo, né? Pode acontecer de ter dimensão de tempo ao quadrado, a gente vai ver aqui alguns exemplos, e eventualmente t ao cubo, né? O fato é que assim expressamos, né, em termos de análise dimensional, né? E massa, a mesma coisa, né? Esse objeto tem uma massa de 3 quilogramas, mas veja, a dimensão de massa do objeto é m. Não importa o valor da massa, importa apenas que eu vou precisar da unidade de massa para expressar aquela grandeza física. Então, posso ter dimensão de massa, uma grandeza com dimensão de massa, uma grandeza com a dimensão de massa ao cubo, uma grandeza de massa ao quadrado e assim por diante. Mas, na física, sempre aparece, né, grandezas que eu expresso de uma forma a fazer uso de mais de uma unidade. É o caso da velocidade, por exemplo. Metros por segundo, quilômetros por hora, centímetros por segundo. São unidades de velocidade. Ou seja, a velocidade tem dimensão de L dividido por dimensão do tempo. É isto, né? A aceleração, eu posso utilizar metros por segundo ao quadrado, quilômetros por segundo ao quadrado, centímetros por segundo ao quadrado e assim por diante. Várias unidades, mas o fato é que a aceleração tem dimensão de L dividido por dimensão de t ao quadrado, porque eu fiz uso do segundo ao quadrado, da hora ao quadrado, não importa qual é a unidade, mas veja, do ponto de vista da análise dimensional, a dimensão da aceleração é a dimensão de L dividido pela dimensão de t ao quadrado, né? Vamos agora à força, por exemplo, né? Ela tem dimensão da massa vezes a dimensão da aceleração. E a dimensão da aceleração é L dividido por t ao quadrado. De forma que agora você pode
fazer análise dimensional de qualquer grandeza física que você bem entender, porque você já entendeu qual é o conceito. E na mecânica, a gente faz análise dimensional levando em conta apenas as dimensões de comprimento, do tempo e da massa.